Aê. E nem é madrugada ainda. Então, meus caros internautas, cá estamos nós de novo. Carlos hoje um sábado qualquer, Pirula do canal do Pirula. E esse é um especial de Natal. Feliz Natal para vocês, feliz ano novo adiantado. E hoje nós iremos falar finalmente sobre o cristianismo. Hoje... Ué, especial de Natal, até porque o Natal existe graças a Mitra. E ninguém é triste... Eu não conheço essa música, na verdade. Como não? Quero ver você. O melô do... Tá, bem. E no mundo é sempre amor. Não cabe aqui falar nesse vídeo educativo de hoje. Primeira vez. Pergunte aos seus amigos mais velhos. Natal, vamos falar sobre criacionismo cristão. Ok? A gente pode falar um pouco resumido, porque a maioria de vocês que estão assistindo são cristãos. Não são cristãos, mas foram educados na cultura cristã. Como você viu nas séries anteriores, né? Não é o único criacionismo que existe. E agora chegamos no cristão. Que é indissociável do judeu, na verdade. O cristianismo apenas acrescentou coisas ali. E nós temos aqui a Bíblia Sagrada. É mais fácil ter acesso a ela do que os outros livros sagrados. Ou a Avesta lá, que a gente não conseguiu do Zoroastra, os Vedas, que é do hinduísmo, temos as Edas poéticas, que é do nórdico. O Enuma Elish, Mesopotâmia. Livro dos Mortos do Egito. O Popol Vuh dos maias, né? Tem a Teogania para os gregos. E nós temos a Bíblia Sagrada para os cristãos. Que, na verdade, é dividido em dois, no Velho e Novo Testamento. O Pentateuco e a Torá são os 5 primeiros livros. Os 5 primeiros livros, E depois tem os profetas. Tem um monte de coisa e tem os profetas. São os 12 profetas. E tudo isso daqui é a parte hebraica. E tem o Novo Testamento. Começa os evangelhos, as cartas de Paulo e outras cartas de outros apóstolos e o Apocalipse. Pois é. Basicamente essa é a divisão. A primeira metade é em hebraico e a segunda metade é em grego. A gente vai explicar por que também. Vamos começar o Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O curioso é que, assim, o criacionismo cristão não fala se Deus surgiu. Por exemplo, o egípcio falava que o Ra tomou noção de si. Ou seja, surgiu. Deus já tinha... E aí surge aquela questão, né? Deus surgiu ou sempre existiu? Ambos os caminhos me deixam terrivelmente... Deus criou os céus e a terra, aí ele cria os bichinhos, ele cria seres que habitam o céu, a terra. Os dias vão passando 7 dias, como todo mundo já conhece, ele descansa no 7. Ele cria tudo, né? Nesses 6 dias. E no meio disso também cria o homem e a mulher. A gente não precisa entrar muito nessa explicação que vocês já conhecem, serpente, fruto proibido e coisas desse tipo. Quando você vai olhar a descrição do Gênesis essencialmente, e isso aqui inclusive em hebraico, ele fala que a serpente que era o mais astuto dos animais. Quando você está falando do criacionismo judaico, essencialmente a serpente é um animal. É o bicho serpente. Aproveitando falando de serpente, o que eu achei curioso é, quando Adão e Eva faziam a cagada, Deus chega pro homem, que merda é essa aqui? O que houve aqui? O que ele fez? A mulher que me tentou, a mulher que deu pra eu provar. Aí ele vai pra mulher. O que houve aqui? O que você vê? Não, foi a cobra que me deu. Aí ele chega pra cobra. O que houve? O que você fez? Eu dei mesmo. Então assim, eu acho que a cobra mandou mal. A cobra podia ter passado já. Foi esse porco aqui. Vai virar bacon, seu maldito. Foi a árvore. Foi a árvore. Então, já que Deus estava indo de um por um e falando o que houve, cobra, você podia ter passado adiante, né? Não mandou foi mal. Muito esperta. A gente não falou da divisão da água. Da divisão da água. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Porque o pessoal achava antes que o que tinha acima do firmamento era água. E isso explica o dilúvio. A água do dilúvio veio do firmamento. E é por isso que chovia. Tinha água em cima. Eles entendiam. Por que o céu é azul? Porque é água. Só que por que a água não cai? Porque tem um vidro embaixo. É o firmamento. Eu não via dessa maneira. Então, mas é o que está escrito aqui. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. Está escrito aqui, ó. Por isso de vez em quando abre uma torneirinha lá em cima, chove, fecha a torneirinha. Alguém furou o firmamento. Isso, alguém fura lá, fecha, fica lá. E aí quando vai ter o dilúvio depois, o dilúvio, eles abrem as comportas do firmamento. Pois e ainda tem gente que tenta defender de que a Bíblia não fala que a Terra é plana. Pra mim isso é uma coisa óbvia e ululante, tá escrito isso na Bíblia. E não é culpa de quem escreveu. 2.500 anos atrás, que foi quando foi compilado por escrito, né? Era normal, é intuitivo achar que a Terra é plana. Você olha pro horizonte, tá lá, azul embaixo, azul em cima. É muito lógico. A parte de baixo é água, a parte de cima deve ser água também. Mas é o céu, eu não tô enxergando a água. Lógico, tem um vidro separando esse vidro. Tá e por isso que cai a água, porque goteja. Vidro ou enfim, que seja qualquer coisa, idiota, algo fica transparente. Fazendo essas perguntas bestas. Exato. O criacionismo
criacionismo judeu é interessante, porque na verdade você tem um segundo criacionismo, porque Deus se cansa da humanidade em determinado momento, ele se arrepende. Ele se arrepende o tempo todo, não só no dilúvio. Quando Moisés traz as tábuas, os 10 mandamentos do Monte Sinai, quando vê o povo rezando para um bezerro dourado, o Deus fica tão puto que Deus fala, eu vou matar todos os judeus. Peraí. E aí Moisés convence Deus que ele vai fazer merda. Ele segura Deus e fala, Deus, não faz isso. Coitado deles, não, pera. Exatamente. Aí Deus para, reflete, não, tudo bem, então você resolve. Pô, uma pessoa convence Deus de que ele tá errado, é interessante. O mortal convenceu o criador do universo que, você vai fazer merda. E ele parou, refletiu e falou, é verdade, eu vou fazer merda. Mas isso aqui é interessante. Se você for ver, a construção do Velho Testamento tá embutida em todos esses criacionismos que existiam ao redor dali que a gente falou o tempo inteiro. E os criacionismos ao redor, os deuses não eram perfeitos. Não eram perfeitos. Deuses que faziam cagada e coisa boa, eles eram voláteis. Aí ele vai ficando perfeito. Até chegar no Novo Testamento ele é perfeito e único. Mas você vê essa certa transição. Exato. Né? Bom, mas enfim, a questão é que Deus se arrepende, né? Sim. E ele resolve matar todo mundo afogado, porque o mundo estava muito violento. Vou ser violento com a humanidade para mostrar que violência não leva a nada. Não leva a nada. Exato. Lição de moral, crianças. Não deixa de ser um novo criacionismo. Porque morre todo mundo. E é um reinício. Sobra o Flanders, né? É o Noé, que era o mais puxa-saco de Deus, né? Certinho, que ninguém tivesse amigo do cara. E já tinha a história do dilúvio na epopeia de Gilgamesh. Né? Já tinha a história do dilúvio. Então, quer dizer, ele chegou e falou assim, olha, peraí, se o pessoal lá da Mesopotâmia já fez isso, eu acho que eu vou repetir a história que talvez deve funcionar, né? É possível. Já tentaram. Mas o dilúvio vem de um arrependimento de preguiça, na minha opinião. Porque quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, o primeiro homem e a primeira mulher, em um dia, fez cagada. Porque o Deus falou, vocês vão viver felizes nesse paraíso que eu criei sem ter que trabalhar, sem ter que fazer nada. Só não coma dessa fruta. E no primeiro dia aqui, eles foram lá comer a fruta. Deus expulsa eles de casa. Eles fogem, tem um filho Caim, que tem o seu irmão Abel. O que acontece? Caim mata Abel. Ou seja, segunda geração depois de Deus, já tem um psicopata. Então, assim, a primeira geração desrespeitou. A segunda já é psicopata. Se eu tivesse ali, eu ia falar, Deus, deu merda. Aproveita que só tem 3, 4, meia dúzia... Começa de novo. Não. Aí depois povoou a porra toda. Aí ele falou, deu merda. Verdade, deu merda. E aí depois tem que fazer esse genocídio, né? Que a gente conhece. Que a gente conhece. Lembra que a gente estava contando a história, primeiro no criacionismo da Mesopotâmia, né? Que os judeus foram cativos da Babilônia e tiveram influência das mitologias babilônicas. Vizinhos. Dos sumérios, assírios, tal, não sei o quê. Aí... Essa região foi conquistada pelos persas durante o cativeiro da Babilônia, com o rei Ciro lá, não Dário. E aí entra o zoroastrismo que, nesse vídeo aqui em algum lugar, vai estar Zoroastra, foi uma grande influência. Foi uma grande influência. E quando finalmente o rei Dário, Xerxes, sei lá o que, resolve liberar os judeus para eles voltarem para a Terra Prometida, tem a invasão de Alexandre o Grande, que era helênico, que a gente já explicou o criacionismo helênico aqui também, né? Vocês podem pipocar aqui, vai ter algum lugar. Quem não sabe o que é helênico é mitologia grega, como conhecemos hoje. E isso também influenciou aquela região. Então, os últimos 400 anos antes do cristianismo foi essa mistureba. Daqueles 400 anos que teve desde que os judeus voltaram da Babilônia até começar o cristianismo, aqueles 400 anos foi uma etapa ali que teve um fervilhamento cultural muito grande ali. Uma das maiores heranças, digamos assim, do helenismo é a questão do que acontece depois que você morre. Você morria e ia pro Hades lá. O Hades era o nome do deus e o nome do lugar, né? E os hebreus, eles adaptaram também mais ou menos esse tipo de escatologia, só que eles chamaram de Sheol. Eu acho que é assim que pronuncia, tá, gente? Eu não falo hebraico. Que também era o lugar em que iam as almas, tanto dos puros quanto dos impuros. Não interessa o que você tinha feito de bom ou ruim. Você ia para esse lugar. Antes do helenismo não era assim. Antes do helenismo você tinha uma outra escatologia judaica, que aí eu não sei qual é, e ela foi sendo adaptada com a influência do inferno tem muita origem grega. E a influência do zoroastrismo tá na parte do Arimã. O mal. Exato. Era a divindade maligna que fazia o mal porque eu sou mal. O Pentateuco não fala nada de Satanás, Lúcifer, inferno, vai morrer, vai queimar. Nada, fala absolutamente nada. Tudo que tem de mal no mundo é Deus que fica nervoso, Deus que se arrepende, ou o homem que peca por ele mesmo, entendeu? Não tem uma criatura maligna que faz essas coisas. No Antigo Testamento, Deus era bom e ruim. Antigo Testamento antes dos profetas. Antes dos profetas, porque o que acontece? Os profetas do Velho Testamento já foi depois da influência persa. Já começa a criar a ideia do adversário. O Satanás em hebraico quer dizer adversário. O adversário
não era necessariamente uma figura única. Ela também tinha uma questão que nem tinha nas escolas filosóficas gregas, a ideia do discurso, do debate. Tal. Do livro do Platão falando sobre Sócrates, essas coisas todas, você vê que é sempre no sentido de diálogo. Sim. Então, todo embate de ideias era feito na base do diálogo. Então, muitas vezes esses livros eram escritos no sentido assim de que é um debatedor contra o seu adversário. E o adversário não era necessariamente uma pessoa personificada, era simplesmente alguém que estava lá como antagonista. Tanto é que o livro de Jó, Deus fala com o adversário. Virou um nome próprio, mas na verdade Satanás era era um adversário. Satanás, ele foi sendo construído. Pode ter influência persa por causa do Arimã, que aí sim era uma divindade, e a imagem do diabo também sendo construída por causa de deuses pagões, né? Que foi, pega aqui cabeça desse, pé desse, tudo, e se criou uma... Exato. Então você começa a ter toda essa construção. E uma das coisas interessantes que o criacionismo hebreu sofreu depois que surge o cristianismo é que teve essa reinterpretação do Gênesis. Se você for ler essencialmente o texto do Gênesis, em hebraico, tal, não sei o quê, é a cobra bicho. Quando você vai ver a luz do Apocalipse, que foi escrito, sei lá, 1000 anos depois, a cobra passa a ser o capeta. Que nesse momento já é uma criatura personificada. Você vê que tem um upgrade aí. Na época que foi escrito o texto do Gênesis, eles nem tinham a ideia de Satanás ainda. Então nasce Jesus. Natal, né? Natal. Se vocês querem saber por que a gente comemora o Natal dia 25 de dezembro, vocês olhem o vídeo do Carlos sobre o Mitra, tá? Também tá aqui, ó. Tá? Exatamente. Não que seja uma afronta, assim, que absurdo, teoria da conspiração, que... Não, na verdade, todo mundo sabe disso. Não existe fatos bíblicos que demonstram quando que Jesus nasceu. Não existe essa data. Não existem datas. Foi escolhida uma data simbólica. O Natal é uma data simbólica. Ninguém sabe o dia, não tem certidão de nascimento. Calcula-se que Jesus nasceu 6 anos antes de Cristo. Porque quando fizeram a separação do calendário antes de Cristo e depois de Cristo, já era o ano 300 e não sei das quantas. Caralho. O pessoal não sabia, né? Um papa da época chegou e falou assim, olha, meu amigo, a gente vai dividir o calendário agora em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque antes era fundação de Roma e antes da fundação de Roma. Que bom, mas que ano Cristo nasceu? Este é o seu problema. Você vai lá e resolve ele pra mim e você volta pra cá dizendo que ano Cristo nasceu. Esse é o seu departamento. Exato. E aí ele voltou falando, olha, pelos meus cálculos estamos no ano 372. Tá bom, então beleza, agora é o ano 372. E aí o pessoal viu que, fazendo por paralelo pelo rei Herodes, pelo Pôncio Pilatos, tal, não sei o que, os caras falaram, olha, Jesus não pode ter nascido no ano 1, ele deve ter nascido no ano menos 6. Jesus nasceu 6 anos antes de Cristo. E como naquela época de Roma tinha uma festividade muito forte nesta data, né, que hoje conhecemos como Natal, que era em homenagem ao Deus Sol, ao Mitra, não sei o que lá. Que é o solstício de inverno, né? Como Constantino se tornou o primeiro imperador cristão e o Império Romano virou cristão, em vez de nomear uma data nova, substitui. Tira a Mitra, sai Mitra, mas é o que... Não, sai, Ora! Jesus, senta aqui. Né? Isso. Não, mas o Mitra vai ficar bem. O Mitra vai ficar bem, Jesus, senta aí. Não, mas tudo bem, eu te amo, tá, Mitra? Paz. E o interessante é que quando começou-se a montar o cristianismo de uma forma mais organizada, começaram a ter aqueles concílios em Roma, tal, não sei o quê, você tinha uma briga que era se Jesus era um homem que trazia a palavra de Deus ou se Jesus era Deus encarnado em homem. Tanto é que o Padriário foi expulso de Roma, foi perseguido, tal, porque ele defendia que Jesus era só um homem, profeta. Como se fosse um profeta, que tinha uma iluminação divina. Maomé. Os outros, que foram os que venceram a batalha, falaram que Jesus, na verdade, tinha uma parte humana e uma parte divina dele. E a escolha dos evangelhos foi muito baseada nisso. Sim, e estamos entrando agora na escolha dos evangelhos. O que acontece? A partir do momento em que o Império Romano se torna cristão, que o imperador Constantino, por causas políticas, por causas de fé, etc., não quero entrar nesse assunto agora, foi considerado o primeiro imperador cristão, se nomeou cristão, ele falou, vou botar ordem na casa. Porque naquela época, foi ano 300 e alguma coisa, e quebradinho depois de Cristo, tinha vários evangelhos. Não existia a Bíblia que você possui aí na sua casa, na sua avó. Não existia isso. Existia evangelhos que falam da vida de Jesus, mas existiam mais de 60 evangelhos. Não, e digo mais. Tinha de Marcos, João, Lucas, Mateus, mas tinha da Maria Madalena, tinha do Pedro, tinha vários evangelhos, várias histórias embaralhadas, entende? Não, e digo mais, mesmo o Velho Testamento, ele não era conhecido de quase ninguém. O Velho Testamento era só dos judeus. Hein? Então, assim, o imperador Constantino fez o concílio de Nicéia, que esse concílio ele chamou um bispo e um representante, os representantes de cada vertente religiosa cristã que estava nascendo naquele momento. Dentre essas vertentes tinha os gnósticos, tinha hoje como conhecemos os católicos. Por exemplo, os gnósticos, eles não existem mais, eles foram meio que exterminados, perseguidos,
Mas eles... Que nem os arianistas também. Exatamente. Eles tinham divergências nessas questões que você acabou de comentar. Eles achavam que Jesus era mais espiritual, menos carnal, aquela coisa toda. E acabou que eles tinham preferências de alguns evangélicos que defendiam sua causa. Alguns evangélicos defendiam exatamente o que eles pensavam. Então acabava que tinha uma certa divisão de evangelhos. Assim, esse grupinho, não, esses são os verdadeiros. Esse grupinho, não, esses evangélicos que são os verdadeiros. Né? E o Constantino juntou essa galera para falar, vamos botar ordem na casa. Vamos escolher só os verdadeiros, porque tá um samba do crioulo doido isso aqui, tá uma mistureba, esse evangelho discorda desse, que discorda desse, não, vamos ter uma linha reta. Agora eu sou cristão, o império é cristão, e a gente tem que ter uma unificação. E meu amigo Carlos Ruas, como que eles votaram sobre os evangelhos? Como eles votaram? Eis a questão, né? Era um grupinho fechado que nem nomear o Papa. Eles ficam jogando ping-pong lá, a gente não sabe. Eles ficam jogando bingo. Qual que é o Papa Novo? Bingo! Papa Novo. Pebolim. Né? Vocês chamam de totó. Então eles se juntaram, se trancaram lá dentro e saíram falando, olha, são esses 4 aqui, Marcos, Mateus, Lucas e João. Então aí tem histórias, né? Tem histórias que foi a divindade que escolheu, eles botaram todos os livros na mesa, e aí os 4 se elevaram, flutuando em suas frentes. Tem a história da pomba, que a pomba foi pousando nos certos, né? E deve ter cagado nos errados. Né? Então aí ocorreu a divisão. Olha, Deus no Antigo Testamento, falei, foda-se, tô cagando pra isso aí. Mas, então assim, foram escolhidos os 4 verdadeiros, que aí são os canônicos, que é como são chamados. São os inspirados, né? Inspirados por Deus. E os outros se tornaram apócrifos, que seriam os falsos, os fakes. Por que nós temos esses evangelhos ainda hoje? Porque quando o Constantino nomeou os 4 canônicos, o resto foi banido. Se você possuísse, você iria morrer. Todos deveriam ser destruídos e queimados. Infelizmente, muitos se perderam. Os gnósticos perderam essa guerra. E os gnósticos começaram a ser perseguidos também. Antigamente, Roma perseguia os cristãos. Aí, quando Roma se torna cristão, ela começa a perseguir os cristãos que não pensava como... Não, e quem não era cristão também. Quem não era cristão foi perseguido também. E aí os gnósticos foram perseguidos, seus textos estavam sendo queimados e destruídos. Eles botaram alguns em cavernas para esconder, para, quem sabe, um dia, né, volte a ser legalizado. E que bom que eles tiveram essa ideia. Porque foi assim que a gente teve acesso. O poder histórico que os outros têm é o mesmo dos canônicos. Por acaso, aquela reuniãozinha lá escolheu, são esses 4. Isso não isenta a importância histórica dos outros. Na verdade, o pessoal fala que os canônicos são um pouquinho mais antigos. Mas também não sei se são mesmo. Mas, por exemplo, os documentos mais antigos do Novo Testamento são as cartas de Paulo. Algumas cartas de Paulo. Olha só. Que nem conheceu Jesus. Paulo foi convertido depois da morte de Jesus, né? Acho que vocês já sabem que os evangelhos, tipo, de Marcos não foi escrito por Marcos, de Lucas não foi escrito por Lucas. Foram escritos por pessoas, por discípulos deles, né, tecnicamente. Que ouviam as histórias orais por e isso que eles não falam, por isso que eles não falam o evangelho de Mateus, o evangelho de coisas assim. Segundo João, segundo Marcos, segundo Lucas, ou seja, é uma história que foi oralizada, foi oral e depois foi escrita por alguém. E Pedro era o apóstolo mais próximo de Jesus, né? Deveria ter sido aquele que mais tinha o que falar. E o evangelho de Pedro, curiosamente, foi encontrado na tumba de um bispo abraçado. Que esse bispo ele quis ser enterrado abraçado ao evangelho preferido dele, que era o de Pedro. Que nem está na Bíblia. Então por que esse, por que não é aquele? Eu só quero deixar bem claro aqui da importância que os apócrifos possuem, mesmo tendo sido declarados pelo homem como fakes. Né? E vamos falar sobre alguns agora. Inclusive porque tem histórias da Bíblia que vocês sabem por tradição, que não estão escritas na Bíblia, mas estão escritas nos apócrifos. E aí é daí que vem a tradição. Tem o legal que é o nome dos reis magos. Não estão na Bíblia hoje. Mas eles estão nos livros apócrifos, né? Baltazar, Melchior e mais um lá. Então, os reis magos, eles estão nos apócrifos. Na Bíblia mesmo fala que é reis. Então vamos ler alguns. Nós temos, por exemplo, o de Tomé. O Tomé tem um lado bom e um lado ruim. O que eu gostei do Evangelho de Tomé é porque ele deixa bem claro que o reino do céu está em você, não em uma instituição. Você não precisa ir para a igreja. Então é por isso que esse evangelho provavelmente foi cortado. Claro, você já sabe por quê. Claro, né? Porque estava surgindo uma instituição. Tanto é que a palavra igreja vem do grego eclésia, né? Que da onde vem também eclesiástico, toda essa coisa assim. Ela não tem a ver com uma estrutura física ou institucional. É uma questão de ensinamento. Tipo, então quando ele chega e fala assim, Pedro, você será a pedra
da minha igreja, a pedra fundamental da minha igreja. Você vai ser o fundamento do meu ensinamento. Você vai passar a minha palavra. Isso é muito interpretativo. Mas o pessoal entendeu isso daí como igreja. Hoje a gente chama de igreja o edifício e a instituição. Exato. E o Pedro, né? O primeiro papa, digamos assim. O primeiro representante, né? Então tem que passar adiante. Essa é a justificativa do papado. Então o Tomé, em um evangelho, diz que não, o reino de céu está em você. Esse é o lado positivo para mim, porque eu também não curto muito instituições. Qual que é o lado negativo? Ele era machista pra caramba. Se a Bíblia já é machista por natureza, porque era uma sociedade machista, ele vai além. Quer um exemplo? A Bíblia está escrito para os homens. O homem é escrito em segunda pessoa e a mulher é escrita em terceira pessoa. A Bíblia sempre fala assim, avisem suas mulheres. Por quê? Porque a mulher não ia estar lendo aquilo. Então isso daí já é um exemplo da coisa. Vou recitar aqui um trecho que eu tirei do Apócrifo de Tomé. Exatamente. Então Jesus disse, eu mesmo vou guiá-la para torná-la macho, se referindo a Maria Madalena, para que ela também possa tornar-se um espírito vivo semelhante a vós machos. Porque toda mulher que se tornar macho entrará no reino do céu. Para ele, a mulher não merecia o reino do céu. Que Maria saia do nosso meio, pois as mulheres não são dignas da vida. Então a mulher teria que transformar sua espiritualidade que nem a de um macho para ser digna de chegar no reino do céu. Nós temos o Evangelho de Filipe, que é muito polêmico porque cita a princípio que Jesus seria casado com Maria Madalena. Não diz claramente, mas assim, ele deixa pistas, como por exemplo, havia 3 que sempre caminhavam com o Senhor. Sua mãe, sua irmã e Madalena, que era chamada de sua companheira. Além desse trecho, ele também cita um possível beijo na boca de Jesus e de Maria Madalena. Ele fala bem assim, ele amava mais do que os seus discípulos e costumava beijá-la frequentemente em seus... E aí a parte está rasgada. Ah, que sacanagem! Puta! Em seus... Isso ia revolucionar, entende? Ia revolucionar. E costumava beijar Madalena frequentemente em seus... Página rasgada. Em seus lábios, pode ser. Talvez lábios, né? Bochechas. Bunda, né? Suas nádegas. Não sei, tá rasgado, né? Nós temos também o evangelho, resumindo um pouco, o evangelho de Maria Madalena. Nesse evangelho, o tempo todo, ela é exaltada como a principal. Da mesma maneira que no evangelho de Judas... O Judas Iscariote, não o São Judas Tadeu. Exatamente. O Iscariote mesmo. Iscariote. Ele é o principal. Exato. Porque sem ele, Jesus não cumpria a profecia. E se você for ver, Jesus fala nos outros evangelhos, no Mateus, Marcos, não sei o quê, eu vim aqui para salvar a humanidade e para isso teria que espiar os pecados da humanidade. Quer dizer, ele já estava meio que deixando claro que ia acontecer alguma tragédia no final. Né? Não dava para ele simplesmente chegar aqui e falar os ensinamentos e acabou. A ideia era limpar o pecado original, que era o quê? O pecado do criacionismo, né, judaico. Adão comeu o fruto proibido, por causa da mulher, por causa da cobra. Que nós já nascemos pecadores. Já nasce, já pecador! E isso é o que Jesus veio resolver. Por culpa de outro. E aí é que vem a parte mais interessante. Opa. Porque muitas pessoas se perguntam, né? Afinal de contas, Jesus veio salvar-nos do pecado. Como Jesus vai fazer isso? Isso é que é o mais interessante e que ninguém se pergunta. Nós temos um apócrifo. A gente tem mais de um, né? Mais de um. Que fala isso daí. E essa explicação é muito legal porque ela meio que fecha um ciclo, né? Na verdade, ele é muito legal. Eu acho muito 10, cara. É a mitologia mais legal, assim, envolvida, porque ela é quase de super-herói, cara. Vocês lembram que as pessoas morriam e iam pro Sheol lá, o Hades, né, dos gregos. Que era um lugar bastante sem graça. Esse era o cenário do judaísmo quando do nascimento de Jesus. Se as pessoas morriam e iam pro Sheol, só podia ser um castigo pelo pecado original do Adão. Foi todo mundo expulso do paraíso. Não tem como você voltar para lá. E aí nós temos o Evangelho que resolve essa questão. O Evangelho de Bartolomeu descreve a ida de Jesus para o inferno para salvar essa galera que está no inferno. E olha que legal. Por que é que precisou Jesus fazer isso? Não tinha como uma alma mortal entrar no inferno, no Sheol lá, e sair. Pelas leis, sei lá, da burocracia do capeta lá, não sei, não podia. Ok. Mas Jesus fez uma pegadinha do malandro. Ele era carne de homem, mas a alma dele era de Deus. Ele era Deus por dentro. Ele chegou lá no Sheol e falou, bom, mais uma alma chega aqui e tal, não sei o quê. Ele falou assim, pegadinha, mas eu não sou, mas sou Deus também. E aí eu posso sair. E eu vou levar todo mundo junto. Aí Jesus pegou o celular, papai, estão falando que eu não posso sair do inferno. Você sabe quem você tá falando? Você sabe quem é meu pai? Aí, Satã, eu tenho que liberar aí, o cara é filho do homem lá, pô. Jesus desce no inferno, ele pica a porta. No início, ele vira motivo de chacota também, eu acho. O Satanás começa a sacanear, sei que lá. Ele berra, troveja. Tem essa parte? Não lembro disso. Sim, os demônios ficam aterrorizados. Ai, caralho, é ele mesmo. Tentam
segurar a porta. E ele arrebenta tudo. E Jesus arrebenta tudo, pega Satanás pelo pescoço, sabe, meu irmão, o negócio é o seguinte, eu que mando, né? Ele é o cara. E ele pega todo mundo. Adão, Noé, Davi, Salomão. João Batista tava lá, João Batista batizou Jesus. Isso, ele tava se lá. ferrando lá. E o curioso desse evangelho é que é chamado de Tártaro. Mas isso é uma coisa interessante, por quê? Os evangelhos, mesmo os canônicos que a gente tem conhecimento, os mais antigos estão escritos em grego. Quando há uma referência ao inferno no Novo Testamento, no original em grego está escrito Hades. O inferno deles. Exato, porque Esse a palavra que existia para isso era Hades. Jesus desceu no Hades. E o início desse evangelho que é curioso, porque começa a rolar um boato que os mortos voltaram à vida. Tá todo mundo vivo, andando por aí. E aí boatos, eles vão ver. E tem 12 mil pessoas que voltaram à vida. Aí eles falam, cara, que houve? Esse pessoal marchando assim, andando meio sem rumo, só cantarolando, amém, aleluia. E aí eles começam a contar o que aconteceu. E aí começa o evangelho, né? E esse é que é o interessante. Depois do Walking Dead maluco que teve lá, né, em Jerusalém, que todos os mortos voltaram à vida, você tem então, depois da vinda de Jesus, tem uma escolha. E é isso que Jesus veio trazer. Antes você não tinha escolha, agora você tem uma escolha. Se você aceita Jesus como o salvador do pecado, você vai lá, fica do lado dele lá em cima. Paraíso. Se você não aceita, Mundo dos mortos. você fica esperando lá no mundo dos mortos, que a gente apelidou de inferno, e lá no mundo dos mortos você fica esperando o juízo. Que é quando Jesus vai voltar pela segunda vez. Aí sim ele vai resolver todos os pepinos. Então você vê como é que o cristianismo quis fazer um update. Assim, não que você estivesse errado. Sim, tem o mundo dos mortos, mas depois Jesus veio e mudou tudo. E o legal é que essa história da ida do Jesus ao inferno, apesar de não estar descrita nos canônicos, você tem algumas pistas na Bíblia de que realmente era isso que estava sendo dito. Canônicos. Dos canônicos. Ó, Está na Bíblia. Aqui, ó. Mateus 12, 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Seria aquelas 3 dias e 3 noites antes da ressurreição. O que ele fez nesse período? Foi até o inferno buscar os mortos. A primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19. Aí, carta de Paulo aos Efésios, né? Ou Éfesios, capítulo 4, versículo 7 a partir, né? E tem também a história da em Mateus, na parte da morte de Jesus, né? Quando Jesus fala, pai, por que me abandonaste, tal, não sei o quê, e aí ele morre, que abrem-se os sepulcros, né? E saem os santos para anunciar que Cristo ia ressuscitar. Mateus 27, 50. E o credo católico ainda tem isso daí no Credo dos Apóstolos. O Credo dos Apóstolos, que é é mais seguido pela Igreja Católica Ortodoxa, mas a Igreja Católica Romana também segue o Credo dos Apóstolos. Eles exaltam essa parte também, que Jesus desceu ao inferno e tal, né? Seria mais da tradição católica. Com relação aos protestantes, Lutero não negou a ida de Jesus ao inferno, então tem uma carta de Lutero que ele afirma que Cristo desceu ao inferno. Quem começou a negar essa história foram os calvinistas. Que na verdade não é que Deus desceu ao inferno, o inferno era aqui mesmo, era a terra. Jesus desceu aqui para nos salvar do nosso inferno pessoal aqui da terra. Mas é uma interpretação calvinista do ano, sei lá, 1500 e pouco também. Né? Então, 1500 anos depois, né, que os textos foram escritos, é que o calvinismo foi interpretar isso daí à nova luz. Agora, o interessante é que tem bases sólidas de uma história que foi por muito tempo considerada como a teologia cristã, como o desfecho do criacionismo hebraico. Né? Ou seja, como que você vai salvar aquela cagada que Adão fez no paraíso? De uma justificativa, né? Exato. E aí, pronto. Isso daí foi muito espalhado por uma época, porque até na Inglaterra antiga, você tem pinturas da Inglaterra da ida de Jesus ao inferno e a volta. Então era uma lenda, né, uma teologia bem espalhada na Europa inteira durante a Idade Média e toda essa parte aí. Eu valorizo muito os evangelhos apócrifos porque eu acho que eles acrescentam muito nesse universo bíblico, esse universo cristão, para a gente conhecer essa crença, conhecer sua raiz e conhecer sua ideologia, bem da raiz, se a gente for para lá. Então, não tem como eliminar. Não, porque falaram que é fake, então não vou ler. Eu acho que é importante essa leitura dos apócrifos. E não é legal? É legal. Vocês não acharam uma história fantástica? Eu achei muito legal isso daí, cara. Eu acho muito legal. Tipo, cara, Jesus pé na porta, sabe? Chegou lá e falou assim, ó, Só faltou uma escopeta na mão dele. Vou salvar todo mundo e não quero nem saber. Óculos escuro e uma escopeta. Hasta la vista, baby. I'll be back. E mesmo do ponto de vista teológico, ou sei lá, mitológico, é muito bonito. Você fecha uma coisa, uma história interessante que começou, você dá uma justificativa para uma coisa.
E Jesus sai por quê? Porque ele era homem e era Deus também. Então ele é o único que podia ter feito isso. Para isso tinham que ter matado ele. Aí ele vai pro inferno, salva as almas e volta. Né? E é isso aí, né? É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Feliz Natal, que Mitra te proteja. Fiquem com John Frum, com a Ura Mazda. Ou seja, fique com os deuses e te iluminem nesta festa natalina. Feliz Natal para todos. E um próspero 2017. Exatamente. Estaremos aí ano que vem. Com mais Curiosity. Bom Natal, um feliz ano novo. São os votos do Banco Nacional.